Mas eu quero dizer algo para você, para que você receba isso na tua vida e levante a tua cabeça e erga a tua cabeça. Eu estou no pior momento da minha vida. Pior momento da minha vida. De luto, de dor, de saudade. Mas o meu Redentor vive. E eu não ando por vista, eu ando por fé. Ande por fé, querido. Ande por fé. Ande por fé. E quando está doendo demais, o Senhor levanta intercessores. O Senhor fala: ah, Jesus, tu és lindo. O Senhor manda a pessoa dizer: estou orando por você. Ah, Deus, o Senhor é lindo demais. E quando eu digo: ai, Senhor, está difícil demais, aí o Senhor fala: sabe o que é comigo? Levanta, ergue a cabeça, vai, faz o que eu estou te mandando. Jesus, eu quero ficar quietinho, eu quero chorar. E o Senhor levanta, trabalha, faz o que eu te mando. E cantará subias, te cantará xere comenai. Ele me ascore mandará subias. Ele me cantará xere comenai. Então eu digo: sim, Senhor. E daí eu não posso chegar aqui e fingir que eu não estou ouvindo a voz do Senhor e fazer as coisas como eu acho, porque eu não tenho interesse de fazer as coisas como eu acho. Eu tenho interesse de cumprir o plano e o propósito de Deus na minha vida. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida. Eu quero ser usado pelo Senhor como um vaso nas mãos do oleiro. Porque o vaso não tem poder nenhum, não tem potencialidade nenhuma. Mas quando ele está nas mãos do oleiro, o oleiro é que faz o milagre. O oleiro é que pega o vaso. Ah, que está difícil de ficar em pé. Ele me asmentará baixar até comandar a subias. Ele camandará baixar, e aí mostra mesmo pro vaso que ele é miserável, que ele é pequeno, que ele é pó e que ele é cinza, e que quem faz através da vida dele é o Senhor. E eu creio pela fé que eu não estou lançando palavras ao vento, mas eu creio que o Senhor está testificando bem-vindas aqui e em casa. Eu creio que o Senhor vai nessa noite, pelo poder dele, já está pelo poder dele levantando caídos, vidas sem perspectivas, vidas que estavam prostradas mediante a dificuldade, em nome de Jesus, vão se levantar nesta noite e vamos caminhar junto, porque nós andamos por fé e não por vista. Em nome de Jesus, seja abençoado nesta noite. A pastora Fernanda vai estar ministrando a palavra do Senhor agora, e que o Senhor, ao usar a vida dela, a tua mente esteja cativa para absorver cada palavra que vai sair dos lábios dela, e que você receba essa palavra no teu coração. Que essa palavra não entre por um ouvido, saia pelo outro, mas que você ouça, absorva e veja que o Senhor quer falar contigo através dessa palavra. Eu quero te convidar, eu não quero, em nome de Jesus, que você pense essa palavra era boa para fulano, é boa para mim, porque eu que estou ouvindo. É boa para você, porque é você que vai estar ouvindo. Glória a Deus, pastora Fernanda. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, irmãos. Deus já falou conosco nesta noite, e eu creio que Ele vai continuar falando. Quantos
nossos irmãos ainda estão de pé, eu quero fazer mais uma oração. Deus Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, nós nos entregamos a Ti, ó Pai. Ó Deus, assim como a nossa irmã Sandra orou, que o Senhor vai estar neste lugar, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio, ó Pai. E que os Teus filhos que ouvem, ó Pai, a Tua palavra seja aqui na igreja, seja em casa, ó Deus, por meio desta live. Ó Pai, que o Senhor venha falar a cada coração, ó Pai. E que a Tua palavra venha frutificar, ó Pai. Porque a Tua palavra não volta vazia, ó Pai. Que cada coração que ouvir, ó Pai, seja uma terra fértil, ó Pai, para que produza muito fruto, Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Usa, meu Deus, esta noite como um canal Teu. Flui, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, podem assentar. Podem abrir as Bíblias. Você que está em casa, também pegue sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. O Espírito Santo, ele testifica nos nossos corações. Algumas coisas que eu preparei nessa noite, a nossa irmã Sandra já orou, já falou aqui na ministração dela. E Deus, ele é maravilhoso, porque na semana passada eu estava orando e falei assim: ai Deus, estou com uma saudade de pregar. Aí quando foi na segunda-feira, a irmã Sandra falou assim: você traz a palavra na quarta? Né, mandou uma mensagem, eu fui e respondi assim: peraí que eu vou ver. Porque uma coisa é eu querer pregar, outra coisa é Deus querer que eu pregue, né? E aí eu falei: Deus, o que o Senhor tem para a tua igreja? E aí o Espírito Santo trouxe a mim uma palavra que ele já vinha falando comigo. E eu creio que ele tem falado com muitos de nós aqui, inclusive a live, né, que a pastora fez na sexta-feira com a Neonília, fala justamente sobre isso, sobre propósito. E eu quero falar nessa noite um pouco sobre isso. Mas o título da palavra de hoje é um questionamento. Para mim, é um questionamento para você. E talvez você se pergunte: por que as coisas não estão dando certo para mim? E eu quero nessa noite trazer uma das possíveis respostas para este questionamento. Por que às vezes as coisas não dão certo na nossa vida? E ultimamente essa palavra ela tem falado muito comigo: propósito, propósito, propósito. E eu não sei se você também tem ouvido palavras a esse respeito, se essa palavra tem chamado a sua atenção, mas eu quero que você abra o seu coração nesta noite. E eu gostaria de começar falando para você o que é um propósito. Propósito é um objetivo que se deseja alcançar, é um desígnio, é um fim, é um propósito, é onde você vai chegar, aonde você precisa chegar. Deus, ele nos criou com um objetivo. E existem propósitos nas nossas vidas que são exclusivos nossos. Deus tem um propósito exclusivo para mim. Deus tem um propósito exclusivo para a Luzia, para a Renata, para o John, para a Joyce. Deus tem um propósito exclusivo para cada um. Para você que está em casa, Deus tem um propósito exclusivo para a sua vida. Um propósito específico para a sua vida. Mas Deus, ele também tem propósitos que são comuns a todos nós. E às vezes a gente está buscando aquilo que Deus tem de exclusivo para mim. Eu quero saber o que Deus tem exclusivo para mim, quando eu nem cumpri ainda o que Ele tem em comum para todos nós.
Não tem jeito da gente chegar no 10º andar sem passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. A nossa caminhada é passo a passo. No reino, né? Não tem gente que você está subindo uma escada, eu estou no 3º andar, vou pegar um atalho e vou chegar no 10º. Você não vai chegar. Você precisa passar por cada andar. Talvez você consiga até pular 2 degraus de uma vez, mas você vai ter que passar por cada andar. E aqui em Marcos 12, versículos 30 e 31, ele fala de 2 propósitos específicos que nós precisamos cumprir. São propósitos universais, são propósitos que eles são para todos nós. E a palavra de Deus nos diz assim, Marcos 12, versículo 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2. Jesus, quando ele fala essa palavra, ele fala assim, que não há maior mandamento do que estes. E nestes mandamentos eles resumem toda a lei, todos os profetas. Então toda a palavra de Deus, ela se resume nessas 2 coisas. Então esses 2 desígnios de Deus, eles são universais para todos aqueles que se dispõem a servir a Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E amar a Deus, o que envolve amar a Deus? Amar a Deus é simplesmente, Senhor, eu te amo, tá? Passo 24 horas do meu dia sem fazer uma oração, sem ler a palavra, ocupado com muita coisa e esqueço que eu amo a Deus. Será que isso é amar a Deus? Amar a Deus envolve relacionamento. Quando nós amamos alguém, quando nós gostamos de alguém, quando nós temos uma apreciação por alguém, o que nós queremos? Estar perto daquela pessoa, estar junto com aquela pessoa, estar conversando com aquela pessoa, estar sempre próximo dela. Então amar a Deus envolve relacionamento com Deus. E como nós nos relacionamos com Deus? Primeiro, crendo em Jesus, que é o Filho de Deus que Ele enviou para que nós tivéssemos a nossa salvação. A segunda forma de nós nos relacionarmos com Deus é nós nos entregarmos totalmente a Ele. Entregarmos a nossa alma, o nosso coração, entregarmos o nosso tempo, entregarmos a nossa vida. Relacionamento com Deus envolve oração. Não tem como você se relacionar com alguém e você não conversar com essa pessoa. Como que um casal de namorados se relaciona se um fala com o outro? Passa o mês inteiro, o ano inteiro. Como que um casamento é um relacionamento se o casal não conversa? Como é um relacionamento entre pai e filho se o pai e o filho não conversam? Então, um relacionamento com Deus envolve oração. Você precisa falar com Deus. E a nossa irmã Sandra falou aqui, qual que é a melhor oração? A melhor oração não é aquela que você faz com palavras bonitas. A melhor oração é que você faz com sinceridade. Para você orar, você não precisa... Às vezes a gente fala assim, eu não sei orar. Mas se você sabe conversar com alguém, converse com Deus como você conversaria com o seu amigo mais íntimo, com aquela pessoa que você tem maior proximidade. Converse com ele, abre o seu coração e vai falando tudo. E à medida que você vai falando com ele, você vai ouvindo ele falar com você. Leia a palavra de Deus. Uma das formas de Deus falar com você é através da palavra. Às vezes a gente ora, busca uma resposta de Deus e aí a gente lembra um versículo. A palavra de Deus, Jesus, nas últimas palavras que ele disse para os discípulos lá em João, ele falou assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Se você não conhece a palavra, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar? Você lembra do que você conhece. Você lembra de um caminho pelo qual você
você passou, você não lembra de um caminho por onde você não andou. Você não vai lembrar de um versículo que você nunca leu, você não vai lembrar de uma palavra que você nunca ouviu. Você vai lembrar daquilo que você conhece, daquilo que você já ouviu. Então, desenvolva uma vida de oração e leitura da palavra. Isso é relacionamento com Deus. Isso é amor a Deus. Consagre a sua vida através de jejum, através de consagração. Busque a Deus, porque isso é amar a Deus. E esse é o propósito de Deus para todos nós, para todos os homens, para todos aqueles que dizem que amam a Deus. Esse é o propósito universal de Deus. E o segundo propósito é amar ao próximo. E amar ao próximo também envolve relacionamento. Tudo que Deus tem para fazer. Tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer através da vida de outras pessoas. Tudo que Deus tem para fazer na terra, Ele vai usar um homem para fazer. Alguém aqui conhece alguém próximo que um anjo veio e falou para ele o que ia fazer? O que ele tinha que fazer? Alguém conhece aqui alguém que o anjo veio e entregou alguma coisa, atendeu a necessidade de alguém? Não. Por quê? Porque Deus envia, Ele usa pessoas. E nos relacionarmos com o nosso próximo é nós estarmos preocupados com a necessidade do outro. É orarmos também pelo outro. É abençoar o nosso próximo, é abençoar o nosso irmão. Nos relacionarmos com o nosso próximo, amar o nosso próximo, envolve eu me isolar na minha casa, não me importar com mais ninguém. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba e desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla das suas vestes, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus, Ele ordena a bênção na comunhão, no relacionamento com o outro. Aquela viúva lá que Eliseu multiplicou o azeite dela, ela precisou ter relacionamento para que ela tivesse vasilhas, para que as vasilhas fossem cheias. Enquanto havia vasilhas vazias, havia azeite. Enquanto houver alguém perto de você, enquanto você estiver se enchendo, Deus vai ter algo para a sua vida para multiplicar. Enquanto você está cheio, você derrama sobre o outro, você se enche mais. O reino de Deus, ele é diferente do reino natural. O reino natural é quanto mais você derrama, com menos você fica. No reino de Deus é quanto mais você derrama, mais cheio você fica. Quanto mais você dá, mais cheio você é. Deus, Ele não nos dá nada para nós guardarmos só para nós. Deus, Ele nos dá para nós repartirmos. Deus, Ele não dá uma palavra só para você. Deus, quando Ele dá um louvor para alguém, Ele não dá um louvor só para você. Deus, Ele te dá para repartir. Deus, Ele te dá para você abençoar a vida de outros, para que outros sejam abençoados. Por isso Deus, em Gênesis 2, versículo 18, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E às vezes a gente pensa assim: isso é só relacionado ao casamento. Não, isso é relacionado à nossa vida em sociedade. Isso é relacionado à nossa vida em família. Isso é relacionado à nossa vida em igreja. Não é bom que o homem esteja só. Quando Ele fez a mulher, Ele não fez o homem para ficar o homem e a mulher só, não. Ele fez o homem para se multiplicar. Ele disse: multiplicai e enchei a terra. E aí em Romanos 10, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele traz um questionamento, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí no versículo 14 ele fala assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se
ninguém se dispõe a ir. Deus nos chamou. Deus me chamou, Deus chamou você, Deus chamou a cada um de nós, Deus chamou você que está em casa para levar a palavra dele, para fazer o nome dele conhecido sobre toda a terra. Você não precisa ir para longe, você pode começar aonde você está, no seu trabalho, na sua escola. Você pode começar de onde você está, levando a palavra dele, levando o amor dele, fazendo com que outros o conheçam. E só depois de você cumprir esses dois propósitos que Deus tem para a sua vida, que você vai chegar e você vai entender o que Deus tem de particular com você. Amém, Jesus. Às vezes, talvez você diga assim: sim, eu já tenho cumprido esses dois desígnios de Deus, eu já amo a Deus, eu já me relaciono com Deus, eu já me relaciono com o meu próximo, eu já me preocupo com a necessidade do meu próximo. Mas talvez como aquele jovem rico que questionou Jesus em Marcos 10, depois você lê na sua casa Marcos 10, versículos 17 e 22, o jovem rico chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala com ele: cumpre os mandamentos. Sabes os mandamentos? E ele fala assim: eu sei, não adulterarás, não matarás, não furtarás. E ele fala ali os mandamentos, e Jesus fala com ele: fizeste bem. Aí ele fala assim: isso eu já tenho cumprido desde a minha mocidade. Ele fala assim: só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tem, reparte entre os pobres e segue-me. E aquele jovem, ele saiu muito triste, porque ele teria que abrir mão de algo que era muito valioso para ele. Talvez Deus ele não tenha exigido de você hoje abrir mão dos seus bens materiais para segui-lo, porque talvez você não seja apegado a isso. Mas talvez exista algo na sua vida que você precise abrir mão. Abrir mão para que você possa segui-lo verdadeiramente. Abrir mão para que você possa ouvir a voz dele. Talvez seja abrir mão do seu orgulho, talvez seja abrir mão da sua vaidade, talvez seja abrir mão da sua razão. E aí é exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, para nós começarmos a responder a pergunta que intitula a palavra dessa noite: por que as coisas não estão dando certo para mim? E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas. Se não der, eu vou ler aqui com os irmãos Jonas 1. E se não der tempo de você abrir, porque Jonas talvez esteja difícil de achar, que tem entre os profetas menores, você anota e lê depois. Jonas 1 nos diz assim, versículo 2: dispõe-te, versículo 1: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 10: ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: o que faremos para que o mar se
acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Às vezes, quando nós fugimos de Deus, a fúria vem sobre nós, a tempestade vem sobre nós, a adversidade vem sobre nós. E às vezes nós tentamos correr, nós tentamos fugir, nós tentamos seguir o nosso próprio caminho. Mas quando a tempestade vem, ela não vem só sobre a nossa vida. Ela vem também sobre todos aqueles que estão no barco conosco, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão à nossa volta. Quando a adversidade chega, ela não chega só para você. Quando a adversidade vem, ela vem para você, ela vem para sua família, ela vem para aqueles que estão próximos de você. Quando é um problema financeiro, se o chefe da casa ele fica desempregado, o problema financeiro não é só sobre ele. Os filhos sofrem, a esposa sofre, todo mundo sofre. Se alguém na família se envolve com alcoolismo, se envolve com drogas, se for o filho, não é porque ele é o filho que ninguém depende dele financeiramente que as coisas ficam bem, não. A família sofre, a família adoece também com aquela situação. Não fuja dos propósitos de Deus para a sua vida. E geralmente quem está fugindo e se escondendo, ele dorme. Ele demora para perceber que o problema é ele. Quando você está fugindo da presença de Deus, você demora para perceber que o problema é com você. A gente não percebe, demora para cair a ficha. Às vezes alguém tem que sacudir a gente, abrir o nosso olho e falar assim, igual, olha, você está dormindo aí, acorda. O problema é com você. Nós precisamos olhar para dentro de nós e percebermos por que as coisas não estão dando certo na nossa vida. Quando você reconhece o problema e sai do barco, a tempestade cessa. E sair do barco não é pôr um ponto final na sua vida. Sair do barco é se voltar para aquilo que Deus propôs para você. Quando Jonas saiu do barco, ele estava reconhecendo que ele não estava indo para onde Deus havia determinado que ele fosse. Sair do barco significa que você vai olhar que o caminho que você está indo não é o que Deus chamou. Você vai perceber que o caminho que você está indo não é o que Deus determinou para a sua vida. E você vai se voltar para Ele, se voltar para Deus. Uma vez, um dia desse, eu estava ouvindo uma pregação e o pastor ele contou a história de um vendedor. Ele era o melhor vendedor de uma determinada firma. E aí essa firma, ela ia muito bem. E aí Deus chamou esse vendedor para se dedicar exclusivamente à obra de Deus, e depender de Deus, e depender exclusivamente de Deus, e deixar o trabalho dele. Ele falou, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou o melhor vendedor da minha firma, eu sou a melhor pessoa que trabalha aqui, eu não posso abandonar meu emprego. E ele insistiu em não ouvir a Deus. E ele continuou. E aí, aquela firma que ia muito bem começou a ir mal, e mal. Pessoas começaram a ser demitidas. E aí ele parou para pensar e ele chegou para o chefe dele e falou assim, olha, eu quero pedir demissão porque eu entendi que tudo isso que está acontecendo aqui, a culpa é minha. Ele falou, não, mas você é o nosso melhor vendedor, se as coisas estão indo mal com você, imagina sem você. Ele falou assim, não, tudo está indo mal é porque eu estou aqui em desobediência a Deus. E aí ele pediu demissão, saiu da firma. Em poucos meses aquela firma superou as vendas da melhor época daquele vendedor. E aí aquele chefe chamou o vendedor e falou assim, olha, realmente depois que você foi embora as coisas começaram a melhorar. Realmente você era o problema. Não seja o problema, seja a solução para onde você está. Não seja o problema, seja a luz.
Se Deus te chamou para algo, cumpra aquilo que Deus te chamou. Por mais que pareça difícil, por mais que você não concorde, ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Deus tem te chamado, ouça aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Porque pode parecer difícil, mas o centro da vontade de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. Glória a Deus. Mas talvez o seu caso não seja esse. Talvez a tempestade esteja sobre a sua vida e você fala assim: não, eu ouvi a voz de Deus, então será que eu ouvi errado? Talvez você ouviu a voz de Deus e ouviu certo. Mas a tempestade também veio, as coisas também estão dando errado. E aí, voltando lá em Marcos, versículo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 35 a 40 nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, desprendindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A tempestade, às vezes, ela não vem porque você está fora do propósito de Deus. Às vezes ela vem para te tirar do propósito de Deus. Às vezes ela vem para testar a sua fé. Só que a grande diferença de quando ela vem para te testar ou para te fazer parar é que Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco e você clama, Ele se levanta. Quando Jesus está no barco e você chama por Ele, Ele se levanta e Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade, Ele acalma aquilo que te aflige e aquilo que tem sido perturbação na sua vida, Ele repreende e tudo se torna em grande bonança. A grande diferença entre você estar fugindo do propósito, estar na tempestade porque você está fugindo do propósito, e você está na tempestade porque querem te impedir de chegar no seu propósito, é que Jesus vai fazer o mar se acalmar, é que Jesus vai aquietar aquilo que te aflige. E Ele ainda vai dizer para você por que você é tímido, por que você não usa sua fé. Porque Deus, Ele te deu autoridade. Jesus, Ele te deu autoridade. Quando você está no propósito de Deus, você pode se levantar e repreender o mal, que o mal vai cessar em nome de Jesus. E quando você está debaixo da direção de Deus, apesar da tempestade, você tem paz. E você crê no poder que há no nome de Jesus. Você crê que em nome de Jesus tudo é possível. E você precisa ter fé e exercer a autoridade que Ele te deu. E quando você tem convicção de que está no rumo certo, você tem paz. E Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Os discípulos, eles sabiam que eles tinham que chegar do outro lado. E quando eles chegaram do outro lado, havia um gadareno que tinha uma legião de demônios dentro dele, e ele precisava ser liberto. E aquele homem, ele foi liberto por quê? Porque os discípulos, eles não sucumbiram naquela tempestade. Eles clamaram por Jesus. Não deixa a tempestade te parar. Não deixe a tempestade afundar o seu barco. Não naufrague na fé.
Se a fé está pequena, clame o nome de Jesus, porque Ele vai te fazer chegar no lugar que Ele determinou. Ele vai te fazer chegar no lugar para o qual Ele te chamou. O apóstolo Paulo, em Atos 21, eu não vou ler, depois os irmãos leem em casa, Atos 21, versículos 10 ao 13. O apóstolo Paulo estava prestes a retornar para Jerusalém. E veio um profeta, e ele era um profeta de Deus, e ele falou assim, olha, ele pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos, falou assim, farão com o dono deste cinto. E aqueles amigos de Paulo, os discípulos de Paulo, eles falaram, Paulo, não vai para Jerusalém, porque eles vão te prender, eles vão te entregar aos gentios, você vai ser preso, não vai. E aí o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu estou disposto a ir, tanto para ser preso, quanto para morrer pelo nome de Jesus. Porque ele tinha convicção do propósito que Deus tinha através da vida dele. E fosse a morte, fosse a prisão, ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. Então ele não temia o que haveria de vir, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia que o propósito de Deus, ele não ia ser interrompido, que a vida dele não iria ser interrompida, que ele ia chegar exatamente no lugar para o qual ele determinou. Por isso que ele não temeu. Às vezes, diante de uma palavra, às vezes a gente para, quando aquela palavra é só para testar a nossa fé, só para mostrar para os outros que nós temos confiança em Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar você a ficar de pé, você que está aqui, a fechar os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos também. E eu gostaria que você começasse a refletir como está a sua vida. Será que, como Jonas, você tem fugido do propósito de Deus? Talvez Deus te conferiu algo muito simples, mas você acha que é muito pouco e você tem tentado fazer as coisas da sua forma. Talvez seja alguma renúncia que você precise fazer, algo que você ainda precisa abrir mão e você não tem aberto mão. Você, de qualquer forma, você tem fugido do propósito de Deus. E por isso que a tempestade chegou na sua vida. Por isso que as coisas não estão dando certo na sua vida. Abra seu coração e confesse a Deus como está a sua vida. Olha para dentro de você, porque mais do que qualquer outra pessoa, é você e Deus quem sabe o seu propósito. É você e Deus quem sabe se você está fugindo ou se você está indo na direção certa. Também você que faz parte do segundo grupo, do grupo que está na tempestade. Mas a tempestade está vindo, mas Jesus está com você no barco. A tempestade, ela está tentando te desviar do propósito. Mas Deus lhe conferiu autoridade para você repreender a tempestade. Pois a obra de Deus, ela não pode parar. Há vidas que precisam ser salvas através de você. Há vidas que precisam ser libertas através de você. Há vidas que precisam ser curadas através de você. Não tema tempestade, não tema adversidade, não temos problemas. Olhe para dentro de você e olhe para Deus. Olhe para Deus e busque nele a direção. Saiba que a tempestade, ela sempre virá. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No Sermão do Monte, Jesus fala assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram os apóstolos, assim perseguiram a igreja primitiva. Se você está sendo perseguido, não tema. Ande para o propósito para o qual Deus te chamou. Não deixe que nada te faça voltar para trás.
Porque aquele que tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Continue olhando para frente. Continue olhando para o alvo. Continue olhando para Jesus, que é o seu Redentor, o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da minha fé, o autor e consumador da nossa fé. Aquele é o nosso Redentor e Ele vive. O túmulo está vazio, a cruz está vazio, e Ele está no trono reinando. Ele está reinando sobre a sua vida. E basta que Ele ordene uma palavra e você vai chegar e você vai vencer. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, ó Pai, eu te apresento os teus filhos, ó Pai, que estão aqui nesta noite, que estão ouvindo a tua palavra, Deus, através desta live, ó Pai. Ó Deus, eu creio e eu sei que o Senhor tem um propósito, ó Pai, específico para a vida de cada um aqui, ó Pai. Ó Deus, o Senhor não chamou ninguém para ficar sentado, o Senhor para algo, ó Pai, e o Senhor nos chamou para irmos e cumprirmos a tua palavra. O Senhor nos chamou para irmos e cumprirmos o teu ídolo, ó Pai. Ó Deus, nos dê discernimento, ó Pai, para nós reconhecermos aonde nós estamos. Ó Pai, nos dê discernimento, dá discernimento aos teus filhos, ó Pai, para que nós entendamos, ó Pai, se nós temos fugido ou se nós temos cumprido aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Ó Pai, se nós temos fugido, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha ser misericordioso com as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, porque agora nós nos voltamos para Ti e nós clamamos, ó Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer cessar esta tempestade, que o Senhor venha fazer cessar este mar, ó Pai. Ó Deus, que os Teus filhos possam olhar para o Senhor, possam clamar ao Senhor e verem a Tua mão agindo, ó Pai. Ó Deus, o Senhor não nos deixa perdidos, o Senhor não nos deixa só. O Senhor, ó Pai, está ao nosso lado e nós cremos, ó Pai, que o Senhor se levantará ao nosso favor. Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor se levantará, ó Pai, e se manifestará em nós, e se manifestará através de nós. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, e te entregamos, ó Pai, eu te entrego a vida de cada um aqui, ó Deus, cada um daqueles que ouvem esta palavra, Pai, seja hoje, seja o dia que ouvirem, ó Pai, que o Senhor venha agir e fazer a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Busque a Deus, creia no propósito que Ele tem para a sua vida, busque o propósito que Ele tem para a sua vida, porque Ele tem grandes coisas para fazer através de você. Amém? Em nome de Jesus, eu volto a palavra para a irmã Sandra e agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia. Obrigado, Senhor. Só fechando aqui essa palavra de amor sobre amor que a Fernanda falou. Eu ouvi, assisti. Quem assistiu o filme A Prova de Fogo aqui? Eu já assisti várias vezes. Se você não assistiu, é um filme para casais, mas é um filme, na verdade, para todos. É um filme muito bom. E tem uma parte do filme que eu até salvei ele no meu celular, porque eu acho assim maravilhoso, que é a parte que explica sobre o amor verdadeiro, o amor de Jesus, que é onde o pai vai com o filho num lugar, é tipo um campo, e tem uma cruz assim, e aí ele fala para ele: a cruz, ela está vazia porque ele pagou o preço. E quando ele morreu naquela cruz, todos nós estávamos em o que? Pecado, em transgressões. Ele ofertou um amor sem esperar nada em troca. Ou seja, o amor, ele é ofertado, ele é dado. Aí a palavra de Deus diz assim, que se eu amo
somente aqueles que me fazem bem, eu não estou fazendo nada demais. Mas eu provo meu amor quando eu amo aqueles que me perseguem e aqueles que eu quero mal. Porque o amor não pode ser troca, o amor é entrega. A cruz está vazia, porque Ele nos amou primeiro. E que nós tenhamos este amor genuíno, esse amor do Senhor no nosso coração. Que sejamos misericordiosos, né? Compassivos, né? Que possamos andar lado a lado continuamente. Que o nosso coração transborde mesmo desse amor que o Senhor, que se fez como exemplo, nos ensinou a ter. Vamos encerrar a live, só dando os avisos. Vai continuar tendo as lives todo dia às 19h30. Domingo às 9 horas não tem culto pela manhã, só a live, 9 horas. E às 18 horas tem um culto aqui na igreja. E a todos a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.